Você fica repassando mentalmente os mesmos pensamentos sem parar? Pois o tema de hoje é a tal da ruminação. Bom dia para você que me ouve cedinho, logo que o episódio vai ao ar, e uma ótima tarde ou noite para quem me ouve em outro horário, em outro país, em outro continente, em Portugal, em Angola, em Moçambique. Nossas pátrias irmãs, com a mesma língua materna. Olha que luxo que é falar português com essa gente toda. Pois é. Então vamos logo para o tema de hoje. A ruminação, meu querido, minha querida, ela é definida como um ciclo repetitivo de pensamentos que estão focados nas causas, nas consequências e nos sintomas do estado negativo atual da pessoa. Quer dizer, ela fica o tempo todo pensando num problema, nas causas e nas consequências desse problema. Por exemplo, passar por uma situação vexaminosa é uma experiência desagradável. Ok, e como se isso já não fosse ruim o suficiente, muitas vezes a gente continua pensando ou ruminando sobre a situação depois dela acontecer. E quando você pensa obsessivamente sobre uma situação negativa e descobre que não consegue parar com esses pensamentos, isso muito provavelmente vai fazer você se sentir bem pior. E é exatamente assim que a ruminação pode transformar um erro menor ou boboca numa espiral que joga lá para baixo o teu bem-estar. Mas o que é que pode levar uma pessoa na direção da ruminação? Olha, a gente pode identificar uns 6 gatilhos ou elementos que podem favorecer o processo de ruminação. O elemento mais comum é o estresse causado por um evento ruim, como ser demitido, por exemplo. Um segundo elemento seria um evento traumático, porque passar por um trauma faz a gente ficar pensando nele e ruminando. É difícil uma pessoa, sei lá, acabar de ser assaltada com uma arma e não ficar pensando nisso. Então, um trauma também pode sim levar à ruminação. Outra coisa que faz muita gente ruminar é o perfeccionismo. Se a pessoa faz um trabalho e ele não fica perfeito, pronto, vai pensar nisso por horas ou dias por causa do apego à perfeição, que é uma coisa impossível de se atingir. Uma outra janela que joga rapidinho muita gente dentro do processo ruminativo é a baixa autoestima. Sentir-se abaixo dos outros, porque tudo é motivo para essa pessoa achar que o mundo não gosta dela e para ficar presa em pensamentos autodepreciativos. Uma quinta situação que também tem potencial para fazer a gente se envolver com a ruminação é quando a gente precisa enfrentar um medo. Isso mesmo, porque a gente pode ficar o todo tempo pensando que não vai conseguir e ficar imaginando milhões de obstáculos, de impedimentos e de coisas ruins que já aconteceram. Por fim, muita gente vai embarcar na ruminação sempre que for lembrada dos seus erros ou dos seus fracassos. Só que é o seguinte, existem 2 formas diferentes de ruminação, tá? É isso aí. Os pensamentos ruminativos, que são justamente pensamentos de natureza obsessiva, eles podem ser divididos em 2 subtipos, o reflexivo e o pensativo. Bora ver isso melhor. O componente reflexivo da ruminação, ele se refere a um ciclo de pensamento que é analítico, é obcecado em analisar e que se concentra na resolução de um problema. Esse é o subtipo mais saudável ou menos prejudicial. Enquanto que o processo pensativo, ele envolve uma comparação da situação atual com algum padrão não alcançado. É a ruminação que vem cheia de deveria. Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, ou os outros deveriam ter agido assim e assado. Então, o subtipo pensativo, ele pode te levar a sustentar uma autoconversa muito negativa e a desenvolver problemas de saúde mental como o abuso de substâncias, a depressão e a ansiedade. Sendo que a principal diferença entre os subtipos reflexivo e pensativo é que a reflexão, ela envolve pensar em ações destinadas a mudar a situação ou a aliviar o sofrimento. Enquanto que o pensativo é basicamente uma reclamação que não termina nunca.
Tá bom, agora, como parar de ruminar então? Existe uma cura para isso? É claro que sim. E é obrigatório terapia? Não necessariamente. Muita gente consegue superar a ruminação cultivando hábitos mentais que são opostos a ela, e a gente vai ver isso agorinha. Um primeiro hábito que se contrapõe à ruminação é o de expressar gratidão, pode parecer bobo, mas existem pesquisas que indicam sim que a gratidão é inversamente ligada à ruminação. Então, a prática da gratidão pode lentamente te ajudar a ser ainda mais, digamos assim, apreciativo do negativo, no sentido de transformá-lo em algo positivo. Como assim? É que a gratidão faz você focar no que tem e não no que falta. A gratidão faz você perceber as bênçãos que existem na tua vida e a perceber as adversidades como oportunidades de crescimento, de colocar em ação as tuas forças e de fortalecê-las nesse processo. E como é que você pode começar uma prática de gratidão? Olha, isso pode ser tão simples quanto listar 3 coisas pelas quais você é grato todas as manhãs. Crie esse hábito, coloque um alarme no celular para te lembrar disso. E quando você estiver pensando nessas coisas pelas quais sente gratidão, tente torná-las o mais específicas possível. Em vez de pensar, sou grato pelo amor das pessoas, pense, sou grato pelo amor do meu companheiro, ou do meu filho, ou do meu pet. Ok? Seja específico. Um segundo hábito mental saudável é o de desenvolver a consciência corporal. Essa consciência pode te ajudar a mudar a tua atenção para o momento presente, o que vai contribuir para reduzir muito a ruminação, já que a ruminação está sempre voltada para o passado, percebe? Um estudo descobriu que pessoas com alta consciência corporal, elas tinham menos probabilidade de ruminar. Então, quando você se encontrar ruminando, tente fazer uma rápida varredura corporal. Observe as diferentes partes do teu corpo e as sensações físicas que você tem nelas. Mexa a sola dos pés e sinta as sensações que isso te dá. Depois, mexa outras partes do seu corpo e vá deixando isso te aterrar no momento presente, enquanto os seus pensamentos começam a se dissolver e a focar no aqui e agora. Terceiro ponto, o hábito da meditação também é show de bola. Pessoas que têm uma prática de meditação consistente e de longo prazo, elas têm menos probabilidade de apresentar ruminação e sintomas de depressão. E se você nunca fez, não tem problema. A meditação guiada, né, aquela que a gente faz ouvindo orientações num CD ou num serviço de streaming de áudio, ela pode ser uma prática muito útil para combater a ruminação. Eu já fiz para combater a ansiedade e deu muito certo, porque a meditação ela vai melhorando a consciência emocional, vai reduzindo o foco nas preocupações e trazendo a gente para o presente, ok? Um quarto hábito mental positivo é o de reduzir o foco em si mesmo, porque prestar muita atenção a si mesmo tem um papel bem relevante nas doenças mentais. Pois é. Então, me diz uma coisa, quais os pensamentos que você normalmente tem quando está ruminando? É bem provável que muitos desses pensamentos obsessivos sejam centrados em você, ou seja, na sua situação, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, né? Então, a meditação pode te ajudar a reduzir esse foco em si mesmo e a transformar esse foco em autoconsciência, que é outra coisa, beleza? Por fim, temos o saudável hábito da autocompaixão. As pessoas que ruminam, elas costumam se criticar em excesso e ter baixa autoestima. E para aliviar isso, é muito útil mostrar autocompaixão, que não é ter pena de si mesmo, não. Praticar a autocompaixão tem a ver com reconhecer os próprios limites e entender que isso é perfeitamente normal. Ninguém é perfeito, ninguém é de ferro, ninguém tem todas as respostas e o máximo que podemos fazer em relação a isso, meu querido, minha querida, é tentar
tentar se melhorar, tentar acertar mais e errar menos, sabendo que não se pode ganhar todas, o que não nos impede de continuar tentando sinceramente ser pessoas melhores. Então a autocompaixão, ela pode sim aliviar a ruminação. Na verdade, as pessoas que praticam autocompaixão têm menos probabilidade tanto de ruminar quanto de ter depressão. Além disso, a autocompaixão também pode ajudar a reduzir o foco em si mesmo. Porque quando você entende que precisa se tratar com mais humanidade, você para de ser tão exigente com tudo e se conecta mais com os outros. E aí, você luta com a ruminação? Se a resposta for sim, meu anjo, experimente algumas dessas dicas e veja como elas podem te ajudar, ok? Muito obrigada por ter o luxo da tua companhia, essa escuta maravilhosa até o final. Valeu demais e a gente se encontra no próximo episódio, tá? E não esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal, de se tornar membro, essa coisa chique de apoiar a gente e de voltar no próximo encontro que já tá marcado, agendado e registrado. Um beijo no teu coração. Valeu!